Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live da Escola da Fé, da Igreja São Sebastião da Vila Guilherme, da região episcopal Santana da Arquidiocese de São Paulo. Na nossa escola iniciamos uma nova maneira aí de transmitir as nossas lives. Durante esse mês de julho, nós vamos transmitir lives de 15 minutos, né, para não entediar vocês, para não cansar vocês e para a gente testar também esse formato aqui, né? Uma das questões que nós temos ao longo do tempo aí e que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E foi uma das coisas que sugeriram a respeito de Adão e Eva. Adão e Eva realmente existiram? O homem foi feito do barro, né? O homem foi feito do barro, o ser humano foi feito do barro. Como é que foi isso aí? Né? Qual que foi o pecado original? Pecado original. Será que o pecado original é a história da maçã? Né? Será que por acaso, eu não sei, muita gente pensa nisso. Será que o pecado original foi a relação sexual? Será que somos deuses ou gostaríamos de ser deuses? Na época, quando Caim mata Abel, ele diz assim, e Deus o expulsa daquela terra, Caim diz assim, mas se eu for por aí, perdido no mundo, os outros vão me matar. Quem são esses outros? É isso que nós vamos discutir hoje, é isso que nós vamos conversar hoje, tudo em 15 minutos, se Deus quiser ajudar a gente aí, tá certo? E vamos começar rezando, pedindo, implorando a Deus o seu auxílio, que Ele venha em nosso socorro, que Ele esteja em nossos corações, para que possamos compreender a Sagrada Escritura, que tem tanta sabedoria para nos ensinar a vivermos melhor. Pai Santo, envia Teu Santo Espírito, abençoai-nos, dai-nos o vosso discernimento, dai-nos piedade, dai-nos coragem e dai-nos também sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós encerramos ali, no último encontro, né, nós encerramos o Evangelho de Mateus. Então quem quiser dá uma olhadinha lá, nós temos 8 encontros a respeito do Evangelho de Mateus. Quem quiser compreender melhor o Evangelho, como é que Mateus escreve, as passagens, várias passagens importantes, né, a respeito da ação de Jesus, o que Jesus disse, está tudo aí. Dá uma olhadinha aí, acompanhe aí no Face e também nas redes sociais. Aí. Então, Deus Criador, homem e mulher. Nós temos aqui, né, essa figura de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina, né, que é a respeito da criação. Né, tá lá é um afresco, né, está lá no teto da Capela Sistina. Né, nós temos aí Deus e a criação do homem, do ser humano. Então vamos começar por aí. A questão do Deus criou o homem a partir do barro. Isto é, a partir da terra. Alguém fala assim, mas que esquisito, né? Vai lá, modela, faz um... Né? Na verdade, se usa uma linguagem, Deus usa uma linguagem, né? Para isso tudo, né? Porque senão, vamos pensar, esse texto aqui, esse texto, o segundo, o terceiro capítulo ali do Gênesis, né? Tá logo no comecinho da Bíblia ali, né? Ele nos mostra, ele foi escrito há cerca de 700, 800 anos antes de Cristo. São 2.800 anos. Então o pessoal não tinha toda aquela facilidade de compreensão, né? Questões literárias, etc. Então a gente tem eles teriam uma certa dificuldade em compreender isso. Por exemplo, questão do barro. Né? Se nós olharmos as nossas células, né, do organismo humano, nós temos ali carbono, né? Nós temos ali o cálcio dos ossos, né, que são feitos de cálcio, muita água. Da onde vem tudo isso?
De onde vem tudo isso? Vem da terra. Então, uma criança ali nasce ali com 3,5 kg, mais ou menos, né? 3.800 por aí. E aí dos 3.800 até chegar a 70 quilos, né? 60, 70, 80 quilos, sei lá quanto, né? Da onde vem tudo isso? Da onde está o cálcio? O cálcio está na terra. Esse cálcio, de alguma maneira, né? De alguma maneira, as raízes ali de plantas, frutas, legumes, grãos, verduras, etc., né? O próprio tomate, por exemplo, tem muito cálcio, né? E de onde vem esse cálcio? As raízes lá do tomateiro vai lá, vai extraindo esse cálcio que vai subindo ali pela seiva, que vai se depositar no fruto, no tomate. E aí a gente come esse fruto e aí esse fruto, esse cálcio vai se sedimentando, vai ali formando os ossos, né? Vai formando. E assim tudo, né? Os aminoácidos, né? Quando a gente come proteínas, vitaminas, etc., que vão sendo ali cortadas e vão alimentando as células. Na verdade, então, da onde nós viemos? Do barro. Tá certo? Aliás, tem que ser do barro, tem que ter um barrinho ali, porque se a raiz não tiver um pouquinho de água, mistura com aquela terra que contém esses nutrientes, os elementos da terra, né? E ele entra ali, passa a entrar na planta e aí a gente se alimenta. Ficou claro de onde nós viemos? Do barro. Deus nos fez do barro, tá certo? E quando nós morremos, nos decompomos e voltamos ali ao barro, né? Voltamos ali à terra, né? A pessoa é enterrada, né? Então vejam que a linguagem, muitas vezes, fala assim, mas não, fala de uma maneira estranha, porque era difícil como transmitir isso ali. Foi inspirado por Deus? Foi inspirado por Deus, claro. Você acha que eles sabiam, lá há 2.800 anos, mais ou menos, período javista, né, que chamamos de javista, você acha que eles sabiam a respeito de aminoácidos, do cálcio, dos nutrientes da terra, etc. E eles falaram, não, então veja bem, vamos colocar aqui simbolicamente. Não, foi inspiração de Deus. Inspiração do Espírito Santo de Deus que inspirou, tá certo? E aí nós temos a formação do homem e da mulher, tá certo? Mas existem muitas dúvidas a respeito dessa questão do homem e da mulher. Então eles viviam no paraíso. Viviam no paraíso. E o que era viver no paraíso? Viver no paraíso era viver bem entre eles, né? Eles brigavam, tinham problemas, problema com o vizinho, problema no condomínio, não tinham, tá certo? Eles se alimentavam ali de maneira equilibrada com relação à natureza, né? Se alimentavam bem e viviam bem entre eles. Eles tinham uma relação com Deus muito próxima. Deus conversava com Adão e Eva, isto é, Deus está sempre presente ali nesse diálogo, né? Eles destruíam a natureza? Claro que não, porque respeitavam a natureza, né? Respeitavam a natureza. Então veja, viver bem com Deus, viver bem com o outro, viver bem com a natureza, você vive bem com você mesmo. Isso é estar no paraíso. E o que é o oposto do paraíso? O oposto do paraíso é o inferno. Então, se você vive mal com o outro, se você vive mal com Deus, se você destrói a natureza, faz isso tudo ao mesmo tempo, você está experimentando o inferno e você vai viver mal consigo mesmo. Né? E como tem gente hoje em dia que vive num conflito interno muito grande, convive muito mal consigo mesmo, porque não compreende muito bem como é que ele próprio funciona, como é que Deus o fez, tá certo? Então, nós temos aí procuramos compreender essa questão do paraíso. O que é esse paraíso? E aí eles viviam bem ali, tá certo? Aí você vai dizer, aí vem
entra o mal. Entra o mal ali no meio do muro. E entra através, é uma representação, que é a serpente. Né? A serpente, que é o símbolo do mal ali. É lógico que a gente sabe que em muitas culturas a serpente é símbolo de sabedoria, por exemplo. Né? Na medicina você tem lá a serpente e tal. Então, tem símbolo da prudência. Né? A serpente ela é prudente. Jesus fala, sede prudentes como a serpente. Né? Então, nós temos aí essa questão da entrada do mal no meio do mundo, no meio desse paraíso que Deus preparou. O mundo é um paraíso? O mundo é um paraíso. A gente pode fazer dele um belo inferno, se quisermos. Né? Tem gente que poderia ter todas as condições para viver feliz, mas não, procura o inferno. Né? Então vejam que nós tivemos ali, entra a serpente. E a serpente, ela vai no homem, para convencer o homem a fazer uma coisa ali, vai na mulher. E aí é para comer um fruto. Aqui temos que esclarecer. Tem gente que se confunde um pouco. Tem gente que fala assim, o fruto é a maçã, comeu a maçã. Esse foi o pecado de Adão e Eva. E tem gente que considera esse fruto da maçã a questão do ato sexual. Será que o pecado é o ato sexual? Mas lá no capítulo 1, um pouquinho antes, aí, se vocês olharem na Bíblia, está escrito assim, crescei-vos e multiplicai-vos. E como é que era para crescer e multiplicar? Esfregando o narizinho, como diria o padre João Luiz Micheletti? Né? Claro que não. Claro que não. Né? Deus nos deu todas as condições, os órgãos sexuais, e nos deu o desejo. Tá certo? Nos deu o desejo. Né? Pode se tornar o mal, pode se tornar algo perigoso? Pode. Não vou discutir isso agora aqui, que é uma questão de moral e ética, mas pode se tornar algo um tanto quanto perigoso. Então, um tanto quanto perigoso, tem que controlar aqui meu tempo, aqui, senão a coisa vai, né? Então, nós tivemos essa compreensão aí da questão, não é o ato sexual. Bom, então, o que aconteceu? Né? Ele diz assim, aquela árvore é a árvore do bem e do mal. Se vocês comerem da árvore do bem e do mal, vocês correm perigo, vocês morrem. Né? Mas a serpente fala, olha, se vocês comerem daquela árvore, você do bem e do mal, vocês serão igual a Deus. Vocês serão poderosos, né? Vocês terão conhecimento. E Deus não quer isso, porque você vai ser assim ó, com Deus, muito próximo a Deus. E aí então, Eva, por que será que foi por Eva que entrou? Né? Eva vai comer, vai falar para Adão, Adão, toma aqui a maçã, e dá a maçã para ele, dá aqui o fruto do bem e do mal ali para ele comer. Né? E ele come o fruto. Então veja que a mulher ali tem uma influência muito grande, mas é só naquela época. Né? Hoje em dia não é tanta assim a influência da mulher sobre o homem. Né? É claro que a gente sabe que sim, né? 66, 2/3 é influência da mulher nas decisões. Né? Mas aí ele come da maçã. E aí eles têm essa consciência que estavam nus, que estavam despidos, né, de toda a fragilidade humana. Eles têm a consciência entre o bem e o mal. E aí, só que você ter a consciência do bem e o mal, nós temos consciência do bem e do mal? Claro que é alguma coisa muito difícil, a gente não sabe o que é bem e o que é mal muitas vezes. Você não sabe se um relacionamento vai para o bem ou para o mal, vai para a morte ou vai para a vida. Né? Você não sabe se uma determinada profissão é aquela profissão que você deve ter mesmo. Né? Então é uma coisa muito difícil. Né? Muito difícil. Então vejam que a questão do bem e do mal, né? A questão do bem e do mal, ela se torna perigosa. Por quê?
Porque quando nós desejamos ser igual a Deus, isto é, não generosos e bondosos como Deus, né? Mas um Deus que quer mandar, um Deus que quer exercer o poder. Isso está em todas as esferas, gente. Isso está lá no Congresso, está lá na Câmara dos Vereadores, está lá na Prefeitura, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Todo mundo quer mandar, todo mundo tem esse desejo, e Santo Agostinho batizou esse de o pecado original, que está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Então, nós somos, de uma certa maneira, esse Adão, né? Então, Adão, vem de Adão, aquele que veio da terra, aquele que veio da terra. Então, esse Adão que veio da terra, que é o terráqueo, que somos todos nós. Ah, alguém fala assim, mas Adão então foi assim é um mito criado. Adão existiu realmente ou não? É claro que existiu. Adão sou eu. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, mas sou Adão, aquele que veio da terra, aquele que tem a tentação do poder, de querer ser igual a Deus, mandando no outro. A tentação é grande de que seja feita a minha vontade. E é por isso que Jesus, de uma maneira muito sábia, nos ensina o Pai Nosso e diz assim: rezem assim, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, não a minha. Porque a minha é perigosa, a minha vontade. Uma hora eu vou para um lado, outra hora eu vou para o outro, outra hora eu vou para a soberba, outra hora eu vou para o orgulho, vaidade. Então ela é perigosíssima, tá certo? Então, que a gente pense nisso, nessa questão de Adão e Eva, que na verdade é uma história cheia de sabedoria, cheia de verdade, para que a gente compreenda melhor quem é esse Adão, quem é essa Eva. Só mais uma questãozinha, né? Paciência um pouquinho mais, na questão do, quando a gente vê que Caim, quando mata Abel, Deus o expulsa da terra. Fala, ó, você vai viver errante por aí. Ele fala assim, mas se eu for por aí, os outros vão me matar. Quem são os outros? Seriam os outros seres humanos? É claro. Deu para entender agora o que significa Adão e Eva, o que significa vir da terra, o que significa o pecado original, que é aquele que todos nós, que está em todos nós, né? Mais uma coisinha, hein, gente? Paciência, que eu estou meio atrapalhado aqui. Mas quando Deus vai lá para Adão, Adão fala assim, ele fala assim, você comeu da fruta? Foi a mulher que o Senhor me arrumou, foi a mulher que o Senhor me arrumou, que me deu e eu comi. Isto é, colocou a culpa em primeiro lugar em Deus. Se eu não tivesse arrumado a dona encrenca, eu não teria comido desse fruto proibido. Mas o Senhor me arrumou e eu comi. Né? E depois culpa a mulher. Foi a mulher que o Senhor me arrumou. Foi a mulher. Chega para a mulher e fala, e você? Não, foi a serpente que me enganou e eu comi da fruta. Então vejam que nós temos aí o ser humano, se der, ele foge da responsabilidade. Se apertar ele no momento difícil, se ele tiver a oportunidade de colocar a culpa em alguém, essa é a grande tentação de todos nós, de não assumirmos as nossas responsabilidades. Como é bonito ver tanta sabedoria num texto tão pequeno, né? Então que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Deus nos abençoe e abrace. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.